Fala, rapaziada. Difícil fazer vídeo quando perde, né? Mas acho que era o resultado mais normal pelo que foi o jogo. O Corinthians vinha de 3 vitórias seguidas contra realmente adversários mais fracos, mas era adversário do campeonato, também não dá pra ficar... Eu não gosto de ficar... o Corinthians só ganhou de um time da Série A. Cara, acho que isso é... O Corinthians joga contra os times que aparecem, né? O São Bernardo não é de Série A, mas o Corinthians fez bom jogo contra a Copa do Brasil, na Copa do Brasil. Um exemplo. Mas vamos falar do jogo de hoje. Primeiro tempo o Corinthians competiu. Acho que essa é uma característica que não dá pra falar que o Corinthians não compete. Mas também foi só isso. Com a bola o Botafogo já tinha sido melhor. Envolvia mais o Corinthians, né? Uma proposta de 3 volantes e 3 atacantes de muita movimentação, né? Mas os 3 volantes também com muita chegada, tirando o Danilo Barbosa, né? E o Corinthians teve muita dificuldade, porque o Savarino descia para fazer praticamente um quarto homem e deixava 2 jogadores de velocidade, Júnior Santos e Luiz Henrique, e o Corinthians ficou com inferioridade numérica no meio de campo em alguns momentos no primeiro tempo, e acho que essa foi a dificuldade que o Corinthians teve. Poderia ter caprichado mais uns lances, o Botafogo também poderia ter caprichado, mas o Corinthians vai pro intervalo com 0-0. Aí no segundo tempo, muito mal. Aí essa competitividade que o Corinthians tem tido, acho que faltou intensidade, o Botafogo conseguiu jogar mais, o Corinthians marcou muito de longe. O Corinthians fez um jogo bem abaixo para os seus principais jogadores. E claro que vão bater mais nos mais criticados, né? Hugo, Mateuzinho. Mas, cara, acho que eles estavam no mesmo balaio de um monte aí. De Garro, que melhorou no final, né? Quando o Botafogo baixou bastante as linhas. Mais Wesley, Yuri, né? Quem foi bem? Coronado. Até o Ranieri, achei que foi mal em alguns momentos. E o Corinthians, no geral, no segundo tempo, principalmente, muito mal. Já poderia ter tomado gol, o Botafogo já vinha melhor. O Corinthians não conseguia achar o Botafogo. E acho que o gol sai com o que eu falei um pouquinho antes aqui no vídeo. Falta de combatividade, mano. O cara da bola fica rodando muito a bola, que antes de chegar no Savarino, é o Marlon Freitas, e ninguém vai no cara da bola. O Corinthians fica cercando, até que ele acha um passe pro Savarino, o Savarino acelera, e o Corinthians está marcando longe. O Júnior Santos sai na cara do gol e faz 1-0. Tem a chance depois de fazer 2, 3. Não faz, isso deixa o Corinthians vivo, claro, jogando em casa para 40 mil pessoas. Claro que o Corinthians ia dar uma pressionada, ia jogar bola na área e tal. Só que o Corinthians tem uma dificuldade no elenco. O Corinthians, hoje as opções foram, logo depois do gol saiu Wesley, que realmente não fez um bom jogo, mas eu não tiraria. O Corinthians teria a bola o tempo todo e poderia pressionar ali com o Wesley, mas ele tira o Wesley, coloca o Mosquito, que, cara, nada fez no jogo. Ele inverte de lado, né, com o Coronado. O Coronado vai para a esquerda, mas o Corinthians não tem muitas opções. Depois faz a troca ali do Mateuzinho, tira o Bidon também, que não foi bem. E aí eu quero falar de um jogador em específico, o Pedro Raul. Quando o Corinthians contratou o Pedro Raul, eu fui totalmente contra pelos valores. Não acho o Pedro Raul péssimo jogador, como eu já vi muita gente falar. Mas o que eu imaginava do Pedro Raul? O Corinthians precisa de um jogador com uma característica de pivô, bola aérea, coisa que não é a característica do Yuri, que também foi mal hoje. Chutou uma bola na trave ali no final, mas no jogo em si participou muito pouco também, porque a bola chegou muito pouco. Mas o Pedro Raul, o que eu imaginava? Um jogo desse, de hoje, pô, o Botafogo foi lá pra trás, põe o Pedro Raul, cruza a bola na área, um cara grandão ali e tal. E ele nem entrou. Se o Pedro Raul não entrou hoje, quando ele vai entrar? Que jogo que você fala, esse é uma característica pro Pedro Raul? Desculpa, se não foi hoje, eu não sei que jogo que ele pode entrar, cara. Aí você já gastou 25 milhões num cara que veio para ser reserva.
convenhamos que ele seria a reserva do Yuri. Ninguém achou que ele chegaria aqui para ser o titular. Beleza. Aí, você gastou 25 milhões para um reserva que já é errado e nem usa esse cara. Eu sei que a culpa não é do Antônio, ele nem estava aqui, né, na contratação. Acho que ainda era o Mano Menezes, né? O Corinthians saiu contratando ali, não parou para pensar quem seriam os titulares, quem que nós vamos contratar para chegar e jogar. E a principal contratação que mais gera dúvida é essa do Pedro Raul. E cara, hoje mostrou que, porra, se ele não serve para esse jogo, ele vai servir para qual? O Corinthians tem muita dificuldade financeira. E daí você gasta todo esse dinheiro para um cara que não entra nem nesse jogo, perdendo em casa e cruzando bola na área e não usa esse cara. Porra, tira qualquer um. Colocava em vez do Fausto Vera, colocaram ele. Pô, perder de 1 ou de 2 não ia mudar nada. O Corinthians tem muita dificuldade ofensiva. Não foi assim na Sul-Americana. Era o melhor saldo, foi o melhor saldo da primeira fase. Mas no Brasileiro tem tido muitas dificuldades. O goleiro do Fortaleza, porra, fez vários milagres e tal. Mas se a gente colocar na ponta do lápis mesmo, 7 rodadas no Campeonato Brasileiro, o Corinthians não fez gol em 6. 6! Cara, tem algo de muito errado aí. Eu acho que é o elenco desequilibrado. O Corinthians hoje estava sem o Pedro Henrique, mas só também, porque o Pedro Raul estava lá. Jogador de ataque, né, que eu tô querendo dizer, de opção. O Corinthians precisa ir no mercado no meio do ano, na janela do meio do ano, nessa posição. O Romero entrou e pouco mudou. O Mosquito entrou e pouco mudou. Não vejo esses caras como, esses caras podem entrar e mudar o jogo. Vai fazer uma boa jogada, um jogo ou outro, vai achar um golzinho ali, um jogo ou outro. Mas no geral, o Corinthians tem dificuldade no elenco. E precisa focar nessa parte. Ali um jogador de ponta, um jogador de drible que faça gols. Porque se o Corinthians está num dia que o Wesley não está bem, que era hoje, que o Yuri não estava bem, Coronado também não foi bem, que era o trio de ataque ali, né? O Garro depois melhorou no segundo tempo, quando o Corinthians pressionou um pouco, ele que conseguiu achar alguns passes. Mas se esses caras estão abaixo como foi hoje, o Corinthians machuca muito pouco o adversário, muito pouco. O Botafogo correu poucos riscos. Poderia já ter definido o jogo. Não definiu, e daí, jogando em casa, 40 mil pessoas na arena, o Corinthians vai pressionar. Vai ter uma jogada ali liberada, vai cruzar a bola na área. Mas tem muita dificuldade de criação e isso precisa ser resolvido. Deu certo na Sul-Americana contra adversários no nível mais fraco, mas no Brasileiro precisa de mais. Precisa de mais, não tem respiro, não tem, agora eu vou pegar 2 jogos em casa aqui, tranquilo, vou fazer os pontos. Cara, o Corinthians está na zona do rebaixamento, não é algo que me preocupa, nós estamos na 7ª rodada. Desculpa, não vou ser eu aqui o agente do caos. Mas o Corinthians precisa melhorar. Precisa melhorar. Hoje não era só 3 pontos que valia o jogo. Era tranquilidade. Era jogar bem, era ganhar o jogo para ir para 10 dias aí que vai ficar sem jogar praticamente. Pô, tranquilo, mas não, vai ficar 10 dias com uma pressão e que nesses 10 dias o Antônio Oliveira use muito bem para melhorar a parte ofensiva que o Corinthians precisa urgentemente. Como eu disse, são 6 dos 7 jogos sem fazer gol e isso preocupa. Um abraço, fiel, derrota dolorida, mesmo porque o Corinthians jogou mal, né? Isso que incomoda ainda mais. E vai ser complicado ficar esses 10 dias esperando para o Corinthians tentar se recuperar contra o Atlético Goianiense fora de casa. Um abraço, fiel, vai Corinthians!